Sabia que a gente pode fazer de propósito coisas para aumentar a nossa percepção espiritual, aguçar o nosso espírito, os nossos sentidos espirituais e ter intimidade com o Espírito Santo? Pois é, muita gente fala que não tem intimidade com o Espírito Santo. É por isso que nesse vídeo eu vou te passar exercícios para você aprender a ser intencional e crescer na sua intimidade com o Espírito Santo de propósito. A verdade é que o nosso nível de intimidade com Deus depende da nossa busca, do que a gente faz. Ele já se entregou por completo, então depende da gente entrar mais fundo. Mas calma, que nesse vídeo eu vou te passar exercícios práticos para você poder aplicar durante o seu dia a dia ou em certos momentos do seu dia a dia, desde os mais simples até os mais que exigem mais fé, na verdade. Não são difíceis, mas eles demandam mais fé. Alguns são simples, não demandam tanta fé, basta você fazer, né? Ter força de vontade, ter vontade e iniciativa e fazer. Outros já vão demandar um pouco mais de fé, mas você não tem que se assustar, porque na medida que a gente vai caminhando, que você for caminhando nos exercícios mais simples, você vai adquirindo intimidade, relacionamento com o Espírito Santo e você vai conseguir fazer os que demandam mais fé. Afinal, a gente está crescendo na fé, né? Então, eu fiz uma lista com vários exercícios que vão te ajudar a ser intencional e conseguir aumentar a sua intimidade com o Espírito Santo e aguçar os seus sentidos espirituais. Então, vamos lá? Gente, para começar, antes de te passar os exercícios, você precisa muito ter bem claro na sua mente 3 coisas. E essas 3 coisas são a base para você conseguir ter intimidade com o Espírito Santo. Então, eu vou passar essas 3 coisas para você, pra gente ter um ponto de partida claro, todo mundo falar a mesma língua aqui, para passar pros exercícios, beleza? A primeira coisa que você precisa ter muito clara na sua mente é quem é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. A gente falou muito sobre isso no primeiro vídeo da nossa série sobre o Espírito Santo. E a gente conversou sobre quem é o Espírito Santo, como receber, como ser batizado no Espírito Santo. E uma coisa que você tem que ver na sua mente, assim, eu vou desenhar pra você. O Espírito Santo é uma pessoa. Eu coloquei uma pessoa como bonequinho porque a gente não tem uma forma, né? Mas ele não é só um poder. O erro de muita gente é tratar o Espírito Santo só como um poder. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. A gente não pode tratar o Espírito Santo como poder. Vou pegar poder, vou ganhar poder. A gente tem poder por causa de Cristo, do que Cristo fez e porque o Espírito Santo está dentro de nós. Isso já está muito bem explicado no vídeo 1 da série. Se você não viu, volta lá e vê, porque é necessário ter esse embasamento para quando a gente estiver lá na frente conversando sobre os dons do Espírito, fluir dos dons, fluir no sobrenatural, você não se confundir achando que você tem que ter um poder sobrenatural seu e tá lidando só com poder. Não, você tá conversando com uma pessoa. Você conversa com ele e ele tem opinião, atitude, sentimentos. Por isso que eu tô repetindo muito. É porque a forma que você vê o Espírito Santo determina como você se relaciona com ele. E se você se relacionar com ele como quem ele é de verdade, você vai mais fundo no seu relacionamento e vai ter intimidade com ele. É fato que dentro do nosso corpo humano cabe mais de um espírito. Esse é um mistério, eu não sei explicar, mas é tão óbvio que cabe mais de um espírito dentro do nosso corpo que as pessoas ficam possessas, né? Ficam endemoniadas. Na Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que estavam endemoniadas, ou seja, além do espírito delas, no corpo delas, espíritos malignos entraram para morar dentro delas. Porque Jesus mesmo expulsou muitos demônios. Se você entregou a vida para Jesus e você nasceu de novo, e você creu pela fé, pediu ao Pai e Jesus, ele te deu o Espírito Santo. Então você tem o Espírito Santo morando dentro de você. Ele vem morar dentro de você. Vou deixar um desenho assim para você ver bem melhor assim. Tem você e tem o Espírito Santo dentro de você. Agora você não mora mais sozinho, mora Deus dentro de você. Entende? Isso é um mistério de Deus, mas o próprio Deus vem morar dentro de você 24 horas o tempo todo. E a segunda coisa que você tem que ter muita clareza na sua mente, assim, tem que estar muito esclarecido para você entender o tempo inteiro, é que a responsabilidade é sua. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, ele está morando dentro de nós, mas é a nossa responsabilidade cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa alma e também cuidar do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Porque a gente pode apagar o espírito, que é ficar insensível a ele, diminuir a ação dele na nossa vida. A gente pode ignorar o Espírito Santo, ou a gente pode ser guiado pelo Espírito. A nossa carne, o nosso corpo, a nossa natureza carnal guerreia contra o Espírito Santo.
O Espírito Santo tá dentro de você, mas o seu corpo ainda que tá aqui, né? Nosso corpo carnal tá brigando com o Espírito Santo. Quer fazer a vontade da carne e o Espírito Santo tá dentro de nós querendo fazer a vontade de Deus. Nos levar à santificação, nos transformar à imagem de Jesus, sabe? Transformar nossa alma, nossas emoções, nossos pensamentos. A responsabilidade é sua. Porque você se alimenta daquilo que você coloca para dentro de você, pelos seus olhos, pelos seus pensamentos, pela sua boca, pelos seus ouvidos, por tudo, pelas companhias que você anda. Então, a intensidade do Espírito Santo dentro de você, do fluir, da liberdade que você dá para ele dentro de você, depende do que você faz. A responsabilidade é sua, entende? Se você fica assistindo coisas impuras, assistindo impureza, você tá entristecendo o Espírito Santo e você tá apagando o fogo. O mundo espiritual é legal. A gente tem um vídeo aqui no canal que fala sobre legalidade. O mundo espiritual funciona na base da legalidade. Deus, ele não vai violentar você, ele não vai violar a sua vontade. O Espírito Santo tá dentro de você, mas se você escolheu ignorar ele, você não vai ouvir ele. Aí agora, se você treina os seus ouvidos espirituais, você se volta para o Espírito Santo, mais do que se você se volta ao mundo, você vai aprender a ouvir mais ele e ser guiado por ele. A Bíblia fala que o Espírito já está pronto. Então, o seu espírito já nasceu de novo, está pronto, e o Espírito Santo dentro de você, ele já tem todo o poder. Deus, ele não é fraco. A questão é se você está se voltando para ele, está acessando o poder dele, está acessando quem ele é, se relacionando com ele, conversando com ele, entrando mais fundo nele, ou se você está completamente alheio a ele. Essa que é a questão. Então, depende de você acessar o Espírito Santo. E sobre isso também a Bíblia fala que a gente tem que se deixar encher do Espírito, enchei-vos do Espírito com intencionalidade. O segredo aqui é essa palavra, intencionalidade, de propósito. O que você está fazendo de coração? A Bíblia fala que a gente se enche do Espírito com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, é se encher do Espírito Santo, estar sempre em comunhão com Ele, sempre conversando, acessando, louvando, sempre declarando a palavra do Senhor, os salmos, os hinos e cânticos espirituais, no caso, orar em línguas, cantar em línguas também. A gente precisa ser intencional. Sempre se lembrar que quem está dentro de nós é o Espírito Santo e sempre viver de uma forma que a gente respeite Ele em nós e dê espaço para Ele dentro de nós, para Ele poder ter voz e entender que é ele dentro de você fazendo. Isso é importante porque quando vocês aprenderem, né, você aprender a profetizar ou então orar por alguém que é doente ou fazer um milagre, né, ver um milagre assim, você não entrar em crise e pensar assim, nossa, fui eu tenho esse poder de curar essa pessoa, de orar com essa pessoa para ela sair da cadeira de rodas, ou então eu que sei o futuro. Não. Isso é a manifestação do Espírito Santo. Entende? Aí, se você aprende a ver que o Espírito Santo está dentro de você, você não fica com medo de profetizar. Muitas pessoas têm muito medo, lá na frente vocês vão entender sobre os dons, mas muitas pessoas têm muito medo de abrir a boca e profetizar porque elas procuram nelas assim e não acham nada. Mas você tem que aprender a procurar o Espírito Santo. Quando você aprende a acessar o Espírito Santo, você flui nele, porque você confia nele. A gente não pode viver em pecado ignorando o Espírito Santo. Mentira, é pecado, né? Amargura, ódio, falta de perdão. Essas coisas te impedem de ouvir o Espírito Santo, te impede muito. Vai endurecendo o seu coração. Aí você endurece o seu coração, você não ouve a ele. Então, não entristece o Espírito Santo e se deixa encher pelo Espírito Santo. Fica sempre acessando, alimentando e conversando. Porque eu coloquei o desenho, né, que ele tá dentro de nós porque é a verdade. Mas eu vou colocar lado a lado assim, agora o Espírito Santo do seu lado, para você entender melhor, só para fins explicativos, tá bom? Para você entender melhor como que é essa questão de se relacionar com o Espírito Santo. Então, a terceira coisa que você tem que ter na sua mente, que já vem com esse desenho que eu vou te explicar agora, é que intimidade é diferente de religiosidade. O Espírito Santo, ele te ama absurdamente, loucamente, ele te deseja intensamente. A gente não tem noção do tanto que ele ama a gente e deseja a gente, é sério. Todas as vezes que a gente se volta pra ele, ele tem palavras de amor e desejo pela gente, sabe? É claro que ele nos corrige, é claro que ele nos exorta, que ele nos ensina, chama a nossa atenção, mas ele faz isso porque ele nos ama o tempo todo assim, eu te amo, eu te amo. Pensa no amor intenso, assim, um amor louco. É o amor que ele tem por você. E quando a gente tem um pouco de revelação desse amor, a gente fica estupefato. Eu não tenho nem palavras, gente. É sem palavras pra descrever. Então, a terceira coisa muito séria que você tem que ter na sua mente é que intimidade não é religiosidade. Às vezes a gente cumpre um monte de lista de tarefas de eu sou super religiosa, tô lá e faço isso, sou isso, isso, isso. Só que não tem intimidade com o Espírito Santo. Porque a gente às vezes foi ensinado errado, eu também cresci aprendendo errado.
de que eu tenho que ser super religiosa e ficar acusando os outros assim, sabe? E isso sim, eu sou a certa. E não é. Intimidade é relacionamento. E esse desenho vai te ajudar a entender. Vamos supor que você vive com essa pessoa o tempo inteiro. E você mora com essa pessoa tá grudada com você 24 horas. E tá ignorando ela completamente, você não tem um relacionamento com ela. Como você acha que essa pessoa vai se sentir? Sabe, vai magoar ela, vai ferir ela, você viver com essa pessoa o tempo inteiro e rejeitar, entristecer, ignorar e viver como se essa pessoa não tivesse aí, se essa pessoa não existisse. É por isso que a gente tem que ter em mente que o Espírito Santo é uma pessoa, porque às vezes a gente pode fazer vários atos de religião e fazer isso ignorando o Espírito Santo. É possível a gente pregar, é possível a gente ajudar e fazer muitas coisas, pregar na igreja, fazer muita coisa, ignorando o Espírito Santo. Fazer com o coração errado, fazer pra aparecer, ou então fazer pra vanglória humana. E muito importante ter essa consciência de que intimidade é fazer com o coração voltado para ele, fazer guiado por ele, fazer se preocupando com o que ele pensa, fazer se preocupando com o que ele quer, com o que ele sente. É fazer conversando com ele, fazer junto, porque é ele quem capacita a gente para fazer. Por isso que quando a gente faz com o Espírito Santo, é diferente. A gente sente diferente e principalmente o nosso galardão é diferente. Porque Jesus falou que várias pessoas iriam profetizar e fazer muitos milagres, expulsar demônios no nome dele, mas no fim iam para o inferno, porque não conheciam Jesus. Elas não tinham intimidade com ele, não tinham relacionamento. Por isso que eu quis deixar bem claro essas três coisas na sua mente, para você ver o Espírito Santo do jeito certo, para a partir disso agora a gente ir para os exercícios. Todos os exercícios que eu vou te passar, na verdade, eles se resumem a duas coisas, tá? Tempo com Deus e com a Bíblia. Porque essas são as duas coisas principais que vão fazer a gente crescer em intimidade com Deus. Porque quando a gente passa tempo, lembra do exemplo que eu dei da pessoa? Então, quando a gente passa tempo com essa pessoa, a gente conhece ela, sabe o coração dela, a gente cresce em intimidade, a gente se relaciona, né? Quando a gente é intencional. Mas às vezes a gente tem a ideia de que passar tempo com Deus é algo chato. Ah, eu só tenho que sentar no sofá e pegar minha Bíblia e ficar aqui lendo. Não. Você pode passar tempo com Deus e fazer exercícios de várias formas diferentes, estando com Deus, conversando com Deus, estando em comunhão com o Senhor. É sobre a Bíblia também, porque a Bíblia é a palavra revelada de Deus, é o que ele deixou escrito, gente. Deus, ele poderia ter deixado 900 mil livros pra gente ler, porque ele é infinito, e ele deixou um. Então, é importante que a gente leia isso que está revelado para nós, que é a palavra dele inerrante. Por isso que o primeiro lugar e o primeiro exercício para crescer em intimidade com o Espírito Santo. E o mais básico, e o mais negligenciado, e o que exige menos desafios de fé é ler a Bíblia, tempo a sós com Deus. O primeiro exercício que você vai fazer é todo dia separar 10, 15 minutos e sentar e ler a Bíblia, mas ler a Bíblia com o Espírito Santo. Você vai orar, por exemplo, você sente no coração um livro que ele quer que você leia, ou então você começa do começo do Novo Testamento mesmo, começa por Mateus. Eu terminei Mateus recentemente. E você lê a Bíblia. E essa semana uma amiga minha veio conversar comigo e ela me deu uma palavra de Ruth e sentiu no coração que eu deveria ler Ruth. Então ontem mesmo eu já peguei e já comecei a ler Ruth. E enquanto eu comecei a ler Ruth, Deus falou muita coisa comigo. O Espírito Santo falou comigo. Gente, não vai demandar um grande passo de fé. Vai demandar você decidir ler. Não adianta você fugir. Muitas pessoas que eu conheço que são cristãs, que querem buscar Deus, não leem a Bíblia. E eu fico, como você não lê a Bíblia? E eu tento mostrar como é importante, porque não é algo chato. Ler a Bíblia com o Espírito Santo é o exercício número 1. Você vai sentar e você vai conversar. Lembra que tem uma pessoa com você, ele tá dentro de você. Para fins didáticos, vamos colocar do lado, só para ficar mais fácil pra gente imaginar, né? Então você senta e conversa. Espírito Santo. Lindo, maravilhoso. Fala comigo. Estou aqui para te ouvir. Vamos ler a Bíblia comigo. O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me falar? No vídeo anterior aqui da série, do canal, eu já deixei muitos exemplos para vocês de como ouvir o Espírito Santo. Lembra? Ele fala para o nosso espírito e o nosso espírito traduz para nossa mente. Então, muitas vezes, você pode estar lendo a Bíblia e pode vir um pensamento na sua cabeça da Bíblia a respeito daquilo que você leu, ou então um texto salta aos seus olhos, tá? Então, o primeiro exercício, gente, não vai demandar grandes passos de fé.
é você ser uma pessoa determinada. Lembra? A gente fala muito aqui no canal sobre ser uma pessoa determinada. E ir até o final, só depende de você, não depende de mais ninguém. Todo dia você separa um lugar e um horário para você ler 5 ou 10 minutos. É um exercício que vai aumentar muito a sua intimidade com Deus, porque você vai amadurecendo na leitura e vai amadurecendo espiritualmente também. O segundo exercício que eu vou te passar para você crescer em intimidade com o Espírito Santo é fazer uma caça ao tesouro na Bíblia com o Espírito Santo. É uma extensão de ler a Bíblia, mas é você ler de forma intencional. Vou te dar um exemplo. Já que você quer aprender a ter intimidade com o Senhor, o que você vai fazer? Todas as vezes que você for ler, você pode pegar. Gente, não tem problema riscar a Bíblia, tá? Pode riscar, pode pintar à vontade, não tem problema. Essa aqui nem é, não é a minha primeira Bíblia. Minhas outras Bíblias estão tudo riscadas e eu leio, eu guardo, eu acesso. Mas você vai pegar a Bíblia, escolhe uma cor, verde, azul, amarelo, vermelho, e todas as vezes que tiver um adjetivo, uma qualidade de Deus, uma qualidade de Jesus, uma qualidade do Espírito Santo, você vai pintar. Ou então você pega e anota numa folha, deixa separado. Porque assim você vai começar a ver como que ele é, como que é a personalidade de Deus. Já parou para pensar que Deus ele tem uma personalidade? Já parou para pensar que ele tem adjetivos que às vezes você nunca ouviu, nunca pensou? Então, esse é o segundo exercício. Você vai começar a procurar a personalidade do Senhor, como ele pensa. E tem muito, gente. Nossa, no Velho Testamento, então, a minha Bíblia, a outra, toda pintada, como que Deus é. E tem muitos, muitos adjetivos, assim, de como ele é majestoso. Eu escrevia numa folha, assim, todas as qualidades que eu conseguia encontrar de Deus e as que eu mesma pensava. E me acabaram as palavras. E de repente eu comecei a falar, Deus, não tem mais palavras. Aí eu vi que na Bíblia tinha essa palavra de não ter mais palavras, inefável. E eu aprendi uma palavra nova assim, quando não tem palavras para descrever. Porque realmente ele é muito maior do que todos os adjetivos que você conseguir pensar na Terra, em todos os idiomas. Ele é maior. E isso vai ampliar também a sua revelação do tamanho de Deus e de quem ele é. E é um exercício para aumentar a sua intimidade com o Espírito Santo, porque você vai estar junto com o Espírito Santo nessa caça ao tesouro. Viu? O tempo a sós com Deus não tem que ser chato. Você pode fazer essas coisas intencionais no seu tempo a sós com Deus para aumentar a sua consciência dele e aumentar a sua noção de quem ele é, o seu amor por ele, sua admiração e também aguçar o seu espírito. Porque o Espírito Santo vai começar a falar coisas com você na Bíblia e você vai começar a anotar. Então agora a gente vai para o terceiro exercício. Você já vai precisar de mais fé para esse. O que que você vai fazer? Você leu a Bíblia, você destacou. Agora você vai orar. Mas dessa vez você vai orar como se tivesse uma pessoa na sua frente. Muitas pessoas fazem isso, pegam uma cadeira e colocam. Eu normalmente oro aqui no sofá. Então eu me ajoelho e mentalizo, imagino que o Espírito Santo, Jesus está na minha frente. Ele está, gente. Você não precisa ver, mas para te ajudar a aumentar a sua consciência do Espírito Santo, aumentar a sua intimidade com ele, imagina que tem uma pessoa na sua frente e conversa com ele. Fecha os olhos e imagina o Rei da Glória, uma coroa, como você vê o Senhor. Mas assim, os adjetivos já vão te ajudar a ver ele do jeito certo. Por isso que você já pegou os adjetivos de Deus. E você imagina ele na sua frente e você começa a falar aqueles adjetivos que você aprendeu, que você pensou sobre Deus. Porque o fato de você pensar sobre Deus vai aumentar a sua percepção dele, o seu amor, a sua revelação. Entendeu? Ficar pensando no Senhor o dia inteiro. Você vai orar como se tivesse uma pessoa na sua frente e vai conversar falando com uma pessoa. Porque às vezes a gente ora para as paredes, né? Aí a gente desanima no meio da oração e esquece que estava orando e sai e fala, tá bom, já orei, não tô. E perde o sentido da oração. Mas se você for intencional, você vai fazer de propósito, vai mandar na sua alma. Você está diante do Senhor, Criador dos céus e da terra, tá aqui. Conversa com uma pessoa. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Bom dia, tudo bem? Como o Senhor quer que eu faça isso hoje? O que que o Senhor quer para hoje? Aí você já vai começar a entrar no profético, porque ele vai te responder sobre o seu dia. Mas a gente vai conversar sobre isso depois. Então, o terceiro exercício você já vai imaginar que tá falando com ele. Porque pra gente é mais fácil se relacionar com aquilo que a gente tá vendo, né? Mas a fé é você ver antes de acontecer. Lembra que a fé é a certeza do que se espera. Então, você não precisa ver pro seu espírito ver o Senhor, se conectar com ele, os seus olhos não precisam ver. Então você pode imaginar que na sua mente, você já imaginando, você já tá mandando pro seu corpo, assim, sabe? Que Jesus tá na sua frente. Então você está imaginando, você está vendo na sua mente. Isso ajuda muito na oração pra gente não devagar tanto e pra gente abrir o coração mesmo, como se a gente estivesse abrindo para um amigo.
porque é Deus dentro de nós. Pode parecer coisas muito básicas, mas acredite, as pessoas não fazem o básico. Porque ter intimidade com Deus não é um segredo secreto de outro mundo, é fazer o básico. Então, se você for fazer o básico, que eu tô te falando assim, se você já faz, você já vai conseguir fazer coisas mais desafiadoras. Lá na frente, quando o Espírito Santo te falar, entra no ônibus e vai pra tal lugar, tal lugar, tal lugar, como você já tem essa base, esse básico desse amor, de saber quem ele é, de saber que ele é fiel, que ele é bom, saber que ele te ama, ver ele, conversar com ele, você já tem todo um histórico, aí você vai obedecer o difícil. Entende? Não adianta o Espírito Santo te mandar agora pra você entrar no avião pra ir para outro país, você não vai acreditar se você não tem histórico com ele, você não tem relacionamento. Por isso que você precisa fazer o básico pra construir o seu amor com ele, o seu amor por ele, o seu relacionamento, pra você depois dar passos difíceis. Mas a fé é uma construção, a gente vai aumentando à medida que a gente exerce. A gente precisa trabalhar a nossa fé, trabalhar a nossa salvação. Agora, o exercício número 4. Você orou, você vai se calar. Você vai esperar em silêncio. Pode ser depois que você orou, ou então você pode te separar um momento do dia só para você ficar em silêncio, só para ouvir o Espírito Santo. É uma forma também de respeito e de honra a ele, de reverência, porque lembra que a gente tá num relacionamento. Se você só fala e não deixa outra pessoa falar, é porque você não tá respeitando o que a pessoa quer falar, sabe? Você quer falar. Então, ouvir o Espírito Santo, parar para ouvir ele, é um exercício. Tem que ser de propósito, tem que ser intencional. Não é assim, eu acordei hoje e vou parar para ouvir o Espírito Santo toda hora porque eu quero. Não. Marca no calendário, marca na agenda, marca no relógio, coloca no despertador. É o meu momento de parar e silenciar todas as vozes para eu concentrar só em uma, entendeu? Se você já faz isso ao longo do dia, você vai ouvindo mais e percebendo ele falando com você em outros momentos. Eu tiro um momento para ficar em silêncio. E eu faço isso intencionalmente. Muitas pessoas às vezes acham o silêncio assustador, mas não é. O silêncio vai te ensinar a ouvir o Espírito Santo, a aquietar seus pensamentos. Respira fundo e fica em silêncio. Fala, Deus, eu tô aqui. E se o Senhor não falar nada, não tem problema. Gente, tem vezes que eu vou fazer esse exercício, que pra mim já nem é um exercício, eu já faço, já virou rotina, né? De ficar em silêncio. E eu sento, principalmente à noite. E eu falo, Senhor, você não tem que falar nada, eu só quero ficar aqui com o Senhor. Só que eu sinto a presença dele tão forte, como se fosse realmente uma pessoa assim me abraçando, eu sinto me envolvendo. Eu falo assim, Jesus, por mim eu não sairia daqui nunca mais, eu ficaria aqui com o Senhor para sempre. É um momento tão prazeroso estar na presença do Senhor assim. E você reconhecer o Espírito Santo. Separe um momento também para você desfrutar da companhia do Senhor. Eu tenho várias experiências com o Senhor, mas tem umas que mudam a minha forma de ver e essas me marcam muito. Uma noite eu separei um momento assim para estar com Jesus, simplesmente para louvar e construir um altar de adoração. É um exercício também. Quando eu tava no quarto, sentada, depois de umas horas assim, cantando e olhando pro céu em silêncio, Jesus ele me falou uma coisa que me marcou profundamente. Ele me falou assim, gente: quando você não tira tempo para estar comigo, não é que eu, Giovana, só você está se privando de mim, mas você me priva de você. Quando a gente não tira esse tempo a sós com ele, a gente priva o nosso espírito de se deleitar nele, de ter prazer nele. Mas a gente também meio que priva ele de estar com a gente naquele momento. Isso, gente, não é doutrina, não é nada, é a experiência que eu tô contando pra vocês de algo que o Senhor colocou no meu coração. Por quê? Porque Deus, ele ama estar com a gente. Ele nos ama, ele deseja, ele anseia, e o nossa alma, o nosso espírito anela pelo Senhor. Então ele quer um relacionamento com a gente e a gente quer um relacionamento com ele. Quando a gente não tira tempo pra estar com ele, a gente se priva, mas a gente também priva ele, entendeu? E quando Jesus me falou isso foi tão fundo que eu falei, nossa, me perdoa. Eu não vou mais ficar só na correria sem tirar tempo pra estar com o Senhor, porque eu não tô só privando a mim mesma, eu tô te privando de mim. E é um princípio básico de relacionamento. Às vezes a gente é tão egoísta, né? Eu religioso e pensa assim: "Ah, eu não tive tempo pra tirar tempo com Deus hoje. Eu não tive tempo pra ler a Bíblia. Ah, mas tudo bem, é só meu espírito que tá ficando fraco." Isso é um absurdo, seu espírito sim está ficando fraco, mas você também está privando Deus, que Ele quer você, Ele quer te abraçar, Ele quer te amar, Ele quer estar com você, Ele quer um tempinho com você, porque Ele te ama e você não tá dando pra Ele, sabe? Espero que isso também entre dentro de você e mude a forma de ver tempo com Deus. Mas vamos voltar para os nossos exercícios. O próximo exercício, para te ajudar a crescer na intimidade com o Espírito Santo, é um exercício muito simples, mas que faz muita diferença. O número 5 é você aumentar o seu ponto de contato com Deus durante o dia.
aumentar a sua consciência de Deus. Você ter consciência de que Ele está com você e da palavra dele. Você pode fazer isso por meio de lembretes. Tem pessoas que colocam alarme no celular para lembrar de orar, louvar, declarar. Mas você tem que se manter consciente. Isso pode parecer algo tão bobo, mas, gente, faz muito diferença. Vai mudar muito a sua intimidade com o Espírito Santo. Porque a gente tem mania de simplesmente fazer as nossas coisas sem consultar Deus. E às vezes a gente vai comer uma refeição, não agradece. E eu coloquei em 2019, assim, na tela de fundo do meu celular, ore antes. Eu deixei um tempão pra eu lembrar de orar antes de fazer tudo. Porque quando eu fui pra África do Sul, aquelas pessoas que eu conheci, elas iam caminhar, vamos orar? Oravam antes. Vamos dirigir? Vamos orar. Aí eu peguei esse hábito. Tanto que toda vez que eu entro num carro, eu vou dirigir, eu oro antes. Eu falo, Espírito Santo, eu tô indo ali no mercado, me leva em paz, me traz em paz, bora lá. Porque eu quero aumentar a minha consciência do Espírito Santo comigo, para lembrar que ele está comigo, que eu não estou só. Você pode colocar lembrete pela casa, você pode escrever na mão, aumenta o seu ponto de contato durante o dia. Você coloca versículos, o Senhor fala isso, vai te trazer a memória. Quanto mais você se alimentar da palavra de Deus e você mais se lembrar que o Espírito Santo está com você, mais você vai reconhecer ele com você. E o fato de você reconhecer que Deus está com você na situação vai fazer você viver isso diferente, agir diferente, reagir diferente e passar por isso diferente. Vai te trazer consolo, vai te trazer alívio. E isso, gente, é uma forma muito maravilhosa de combater a solidão. Às vezes a gente fica fazendo drama, eu tô tão só, e sente solidão, e dá legalidade para o espírito de solidão e tristeza. Mas se você trazer a consciência e conversar com ele, você vai sentir cada vez mais a presença dele, se lembrar ao longo do dia. É simples, mas exige intenção, esforço, intencionalidade. Porque assim a gente vai aumentando a nossa intimidade. Lembra que é uma pessoa que você não pode ficar ignorando? Então, aí você vai louvando e isso já entra no nosso próximo exercício, que é construir um altar de adoração. Como assim um altar de adoração? A gente às vezes subestima o poder da adoração e do louvor, mas a gente se enche do Espírito Santo com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então você intencionalmente louvar. Igual eu falei, é uma coisa simples, mas que faz diferença. E Deus habita no meio dos louvores do seu povo. O louvor atrai a presença de Deus. Então você ser intencional com aquilo que você escuta, com aquilo que você canta. E você parar um minuto por dia para louvar. Para você louvar uma música, louvar um hino, ser intencional nisso. E construir um altar de adoração é você passar uma hora. Você para uma vez na semana, uma hora, adorando, exaltando ao Senhor. Eu aprendi isso num livro que eu li vários anos atrás. Não é um livro fácil de achar, mas ele se chama Altares de Oração, que conta muito essa história de um pessoal no interior da África, que todas as vezes que eles iam orar, antes deles pedirem, e antes eles construíam um altar de oração, para os céus se abrirem sobre a cabeça deles. E eles ficavam 1, 2 horas só exaltando e adorando e exaltando. Deus é santo, Deus é bom, repetindo os adjetivos. E você fica exaltando, adorando. Isso vai aumentar a sua intimidade, sim, com o Espírito Santo, porque isso vai aumentar a sua percepção espiritual, vai aguçar os seus sentidos espirituais de quem Deus é e vai abrir o céu. Você vai sentir como se tivesse uma atmosfera livre sobre a sua cabeça, sabe, na sua vida, porque você tá rompendo o céu, adorando e exaltando. Então seja intencional. Não é um exercício que demanda, eu preciso de muita fé para pegar um hino e louvar. Não, é atitude. É decisão. Então, se você decidir todo dia louvar um hino ou uma música ungida, uma música abençoada, ou então você mesmo louvar algo que vem no seu coração. Às vezes eu tô aqui, eu fico, o Senhor é lindo, o Senhor é santo, cantando, sabe? Que uma coisa que vem do seu coração, um novo louvor que vem de você. Não tem problema você inventar suas músicas de amor a Deus. A Bíblia fala, cante um cântico novo. Às vezes eu invento as minhas músicas de louvor e adoração, que vem do meu coração, e isso agrada muito o Senhor, e vai aumentar a sua intimidade com Ele. Outro exercício, esse aqui já vai exigir um pouquinho mais de confiança, mas como você já está, né, fazendo as coisas igual eu te passei, você vai construir confiança no Senhor, baseado no caráter dele, de quem Ele é. Gente, realmente, isso muda tudo. Você sabendo quem Deus é, sabendo que Deus não vai te sacanear, que Ele é confiável, que Ele é fiel, que Ele é amoroso, que Ele te ama, você confia, você obedece tudo que ele manda. Esse aqui é o nosso 7º exercício, que é direcionamento no dia a dia. Você pode ser intencional e falar assim, Espírito Santo, hoje eu vou me esforçar, eu vou obedecer tudo que o Senhor falar. Então, me fala. O Senhor quer que eu vá em qual mercado? Que eu vá onde? Às vezes você pode estar indo pro trabalho, aí ele vai te falar para pegar uma outra rua, alguma outra coisa. Mas é pedir direcionamento do Espírito Santo no seu dia, nas pequenas coisas.
Porque se você deixa ele te guiar nas pequenas coisas do dia a dia, você consulta ele, você pergunta, você vai falar: nossa, o Espírito Santo me guiou aqui. Não, eu aprendi a ouvir a voz dele. Aí você vai aprender a confiar na voz dele. Isso, na verdade, vai aumentar a sua fé, porque você vai ver que, nossa, Deus me falou, deu certo, não era loucura da minha cabeça, e eu vi que funcionou, é assim que Deus fala comigo. Aí você vai começar a fazer coisas mais desafiadoras. É assim que a gente começa. É Deus falando pra gente: compra isso, não compra isso, dá isso pra tal pessoa, doa isso, pega o papel do chão. As primeiras vezes assim que eu ouvi muito clara a voz do Espírito Santo foi: pega esse papel que você jogou no chão. De verdade. Não foi: ai, vai lá orar com tal pessoa pra curar. Foi: pega esse papel do chão. Aí na hora eu fiquei: me perdoa, e peguei. Entende? Você vai aumentando a consciência do Espírito Santo e vai pedindo direcionamento nessas coisas do dia a dia. Uma das coisas que eu mais falo com Deus é sobre o que eu quero comer. Eu falei uma vez assim: ai Deus, eu queria tanto comer grão de bico. Aí eu falei: ah, mas eu não quero cozinhar, eu queria comprar enlatado. E deixei. No outro dia, assim, na mesma semana, o Espírito Santo me falou assim: vai no mercado. Aí eu falei pra ele: mas eu não tô precisando de nada. Aí ele me falou: mas vai lá. Eu simplesmente fui. Eu não fiquei perguntando, eu falei: fui. Aí eu fiquei andando pelo mercado. Aí na hora que eu tava olhando, de repente eu olhei pra baixo, promoção de grão de bico. O grão de bico, gente, tava com 70% de desconto. O negócio ficou muito barato. Eu olhei e eu falei: nossa, e o Espírito Santo me falou: você não queria grão de bico? Por isso que eu mandei você vir. Entende? Esses direcionamentos no dia a dia. Você conversa com Deus porque você aumentou a sua consciência dele nos exercícios simples que a gente fez. Então você conversa com ele sobre tudo, pede a opinião dele sobre tudo e deixa ele te direcionar em tudo. E ele vai. Eu tenho muitas histórias do Espírito Santo me direcionando nessas coisinhas do dia a dia porque eu converso com ele nessas coisinhas do dia a dia. O próximo exercício, o 8, já vai demandar mais fé, mas você já construiu fé, que é um dos que eu mais gosto, que é sair às cegas. Como assim sair às cegas? É você confiar completamente no que ele fala e uma das coisas que eu mais faço. Tem até um vídeo aqui já no canal que eu fiz um vlog de uma dessas vezes que eu fiz isso. Mas essa não foi a única vez, eu já fiz isso pra outros países. Eu tenho várias histórias de eu estar aqui no meu apartamento, sentado conversando com o Espírito Santo, perguntando pra ele onde que ele quer que eu vá nas férias, e do nada ele me fala: vai pra África. Tem um vídeo aqui também que eu fiz da África. E praticamente quase todos os países que eu fui foi o Espírito Santo que me falou pra ir. E ele foi aumentando a minha fé pra eu ir cada vez mais longe. Eu obedeci e fui, e ele me surpreendeu, e foi incrível. E eu tive experiências de fé com ele que me aumentaram muito a minha fé e a minha percepção de quem ele é. Então, esse sair às cegas, você não precisa ir para outra cidade nem ir para outro país. Tem pessoas que até comentaram naquele vídeo que fizeram isso com o Espírito Santo na cidade que estavam, que pegaram o carro, foram dirigir para algum lugar. Você pode fazer isso de graça com as suas pernas. Eu gosto de caminhar. Não é sem rumo, né? Porque o Espírito Santo sabe o rumo, mas sem eu estar no controle. Porque esse exercício de Deus me guia tira a gente do controle. É um exercício para a gente aprender a confiar nele, não na gente. Então, às vezes eu vou caminhar, aí eu faço uma caminhada, ele me fala: vira nessa rua, eu deixo ele me guiar. E sempre tem uma surpresa. E é uma surpresa às vezes que pra você não faz sentido, mas pra mim faz. Às vezes eu encontro uma árvore com flor, às vezes eu encontro algum animal, alguma coisa assim, que é algo que ele sabe que me alegra. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele quer te surpreender, ele quer te alegrar, mas você precisa confiar nele. A gente não confia em quem a gente não conhece. Por isso que a gente veio construindo isso pra você ir conseguir fazer coisas mais difíceis. Porque você vai conhecer Deus, vai conhecer quem ele é. E você vai confiar nele, você vai amá-lo, você vai se sentir amado quando você ficar com ele, sentir o amor dele, pensar nele, ter prazer nele. E é um amor tão grande, sabe? É uma paixão tão grande, é um amor. Quando ele falar pra você: vai pra outro país, que chega lá eu te mostro, você vai porque você confia em quem ele é. Então, esse exercício eu super recomendo você fazer isso. Separa 1 hora, 2 horas na sua tarde, num sábado, e ora e conversa com o Senhor, fica cantando e fala: Espírito Santo, vamos caminhar. Aí você sai e fala: Espírito Santo, me guia. Tô aqui. Sou completamente, ó, seu, sou completamente sua, me guia. Eu sei que você me ama, eu sei que você vai cuidar de mim. Me surpreende. Aí ele vai colocar na sua mente um lugar, um parque, ou vai trazer uma impressão no seu espírito, e você vai. Não questiona. O problema é que às vezes a gente tem muita resistência e muita preguiça, né? A gente fica assim: ai, não vou nesse lugar não, tô com preguiça. As pessoas às vezes chamam a gente pra ir num compromisso e a gente fica com aquela história de: ai, tô com preguiça de sair antes de sair. Aí você deixa de receber a bênção que Deus tinha pra você naquele lugar, sabe? Então não seja preguiçoso. Pessoas preguiçosas não crescem em intimidade com Deus. A Bíblia fala que o preguiçoso
quer e nada tem, né? Então, assim, se você quer ter intimidade com Deus, não seja preguiçoso. Não é difícil, sabe? Não é pesado. Basta você ser intencional. Separa uma hora na sua agenda. Separa uma hora na semana, sei lá, pra você fazer algo diferente com o Espírito Santo. E sobre esse de separar um tempo, uma coisa que eu faço, que mudou muito a minha intimidade com Deus, assim, deu um salto enorme, foi eu fazer uma mini vigília. Não precisa ser grande, gente. Tirar 1, 2 horas, uma noite na semana, pra me concentrar no Senhor. Porque é muito corrido a nossa semana. E eu olho isso assim com os olhos humanos, assim. Quando eu quero encontrar alguma amiga, a gente combina 1, 2 semanas antes, às vezes, na minha agenda, na dela, porque a gente trabalha e a gente tem muita coisa pra fazer. Então, a gente marca pra tirar aquela tarde, pra conversar, pra tomar um café, pra ficar junto, pra gente ter intimidade, né? Ter laços assim de amizade. Então, por que que eu não faço isso com Deus? Porque ele tem que vir por último na minha semana? Não. Então eu marco na minha agenda pra ser uma noite, que geralmente eu tenho mais tempo à noite, né? Pra eu me focar no Senhor, focar minha atenção no Senhor. É algo que eu faço intencionalmente pra aumentar a minha consciência e ter prazer, porque eu não quero privar ele de mim nem me privar dele. Eu coloco louvor, porque a gente conversou da adoração, e eu fico um tempo adorando, louvando, não tem que ser forçado, gente. Tempo com Deus tem que ser prazeroso também. Claro que quando a gente não quer ler a Bíblia, a gente não quer orar, a gente não tem que fazer o que quer. A gente tem que fazer o que sabe que precisa. Mas também a gente pode fazer ser muito agradável, muito gostoso estar com o Senhor. Então eu coloco uma música que eu gosto e eu fico cantando e orando. E assim, depende da semana. Tem semana que a gente tá triste, chateado e magoado. Eu choro, ai Senhor, eu choro, choro, choro. Às vezes eu gosto muito de escrever também, eu escrevo muita coisa. Só que depois eu fico em silêncio. E nessas noites, assim, que eu separei pra ter intimidade com o Espírito Santo, que é um exercício você fazer isso, e nesses momentos que eu fico em silêncio, Jesus, ele me revela coisas profundas, muito profundas. Deus, ele me fala coisas sobre ele que eu não sabia, que eu não imaginava. Eu gosto muito de fazer isso, assim, quando eu posso olhar o céu e ficar em silêncio e ouvir o Senhor e estar sempre com ele, sempre voltando a minha atenção pra ele. E ele me fala coisas, assim, que eu nunca tinha pensado. Eu sempre falo, me dá embasamento bíblico. Numa dessas noites, eu tava olhando o céu e Deus, eu olhei assim e o Espírito Santo me perguntou: Você acha que as estrelas são bagunçadas? Aí eu falei: Parece que é tudo bagunçado, né? E ele me falou: Não é. Eu coloquei cada uma num lugar. Até aí você pensa assim: Ah, nossa, que revelação. Aí depois ele, o Espírito Santo me falou: Cada estrela é uma palavra minha e tá no lugar que tem que estar. Na hora isso entrou muito fundo no meu coração, porque eu tava conversando com Deus sobre os vídeos e eu pensava que eu tava soltando de uma forma bagunçada. E o Senhor falou assim: cada uma é uma palavra minha que está no lugar que tem que estar. Porque a gente tem a nossa noção de como as coisas deveriam ser. Mas na verdade, Deus ele tem a dele. É por isso que eu gosto de perguntar a opinião dele, pra saber a noção dele. Porque às vezes a gente se julga muito e joga muito peso na gente pelo que a gente quer, mas a gente esquece o que que ele quer. E eu pedi um embasamento bíblico pro Espírito Santo, e ele me falou assim, na Bíblia não fala que ele chama cada estrela, cada uma pelo seu nome? Na hora eu fiquei, gente, é verdade, Deus ele chama cada estrela pelo seu nome. Então cada estrela realmente é uma palavra de Deus que ele falou, é algo que ele falou. Cada estrela tá exatamente no lugar que tem que estar. Enfim, esses tipos de revelações assim que eu estou te falando são coisas que a gente tem nesses momentos de intimidade com Deus. E para as pessoas às vezes podem não fazer sentido, mas pra gente faz, porque no momento, numa conversa íntima, é algo que ele fala com a gente pra transformar e ajudar a gente. Só que a gente tem que ser intencional em sentar com ele. Eu imagino como se sentasse assim, sabe, com alguém, colocasse a cabeça no ombro e ficasse horas. Simplesmente sentar e ficar com o Senhor. Mas pra isso, eu tenho que ser tão intencional que eu marco na agenda, gente. Entende? Não é tipo esperar sobrar um tempo na semana e me dar vontade. Não. Intimidade, a gente tem que ser intencional. E eu tô abrindo aqui pra você o meu coração, tô abrindo aqui pra você o que eu faço, porque muita gente fala assim: nossa, meu sonho é ter essa intimidade que você tem, meu sonho é ter um relacionamento com Deus como você tem. Eu estou abrindo pra você aqui, ó, abrindo o jogo, abrindo tudo, contando pra você o que eu faço. Até as minhas intimidadezinhas, coisinhas assim que as pessoas vão chamar de bobo. Mas Deus não considera bobo, Ele ama o nosso coração. Ele ama a nossa intenção do nosso coração em relação a Ele. Agora, voltando para os exercícios, eu vou te passar mais uns exercícios, mas na verdade esses já são mais proféticos. Porque assim, profetizar é você falar o que tá no coração de Deus para alguém.
Entende? E o coração de Deus sempre tem milhões e milhões de palavras de amor para as pessoas, porque maiores são os pensamentos de Deus ao nosso respeito do que os grãos de areia que existem na terra. Então, Deus tem trilhões de pensamentos bons ao seu respeito. Quando eu vou profetizar, eu pergunto Deus, me fala algo que o Senhor quer ou pensa e sente em relação a essa pessoa. Você pode fazer isso em relação a você, e você pode fazer isso em relação a outras pessoas e profetizar e entregar palavras do Senhor, o que o Senhor pensa e sente. Mas a Bíblia também diz que a gente tem que profetizar conforme a medida da nossa fé. Então, eu vou passar uns exercícios proféticos assim para aumentar a sua intimidade com o Espírito Santo, mais básicos, mas que também são maravilhosos. O primeiro que eu quero te passar é um desenho profético. Você vai sentar com o Espírito Santo e você vai pedir para ele te dar uma impressão no seu coração, uma imagem. Pode ser a seu respeito, pode ser a respeito de outra pessoa. E você vai desenhar. Você pode falar assim: Senhor, me mostra o que o Senhor tá vendo. Lembra que intimidade é relacionamento? Então, todas as vezes que a gente vai fazer um exercício profético, a gente está se relacionando com o Espírito Santo, porque a gente está se voltando a ele para ver o que ele vê. A gente está perguntando para o Espírito Santo o que ele sente, o que ele pensa, o que ele quer para falar para a pessoa ou para nós mesmos. Por isso que quando a gente profetiza, a gente também aumenta a nossa intimidade com o Espírito Santo. Se a gente tá fazendo isso com o coração certo, claro. Esse exercício eu gosto muito de fazer, eu já fazia até antes. Você simplesmente senta no seu tempo com Deus, eu gosto de fazer à noite, quando eu tô tomando meu chá antes de dormir, e você desenha. Você pode falar: Espírito Santo, me mostra o que o Senhor tá vendo, ou então você simplesmente fala: Espírito Santo, vamos desenhar. E você começa a desenhar, você pode não fazer sentido, pode deixar sua mão livre. Eu fiz esse exercício recentemente, eu tava aqui e eu comecei a desenhar vários círculos, assim, e o Espírito Santo depois me explicou o que era e falou comigo. E ele vai dar um sentido. Você pode, gente, não tem problema desenhar com Deus. Vem o versículo na sua cabeça e você começa a desenhar o céu. Os céus são os céus do Senhor e a terra é o estrado de seus pés, o trono do Senhor. Começa a desenhar. Não tem problema você sentar com Deus e ficar desenhando, é prazeroso. Deus é maravilhoso. Ele quer estar com você, ele quer relacionamento, ele quer intimidade. Então, se for para você passar meia hora desenhando com o Senhor e conversando, ele vai te falando versículos no seu coração e você vai desenhando. Você tá passando tempo com Deus. Eu já recebi desenhos proféticos, assim, de coisas que iam acontecer. E uma vez eu recebi uma profecia que eu tenho esse hábito há muitos anos, a ficar desenhando a minha vida. Eu gosto de desenhar lugares que eu já morei, lugares que eu já passei, e fico fazendo linhas assim, como se fosse um mapa da minha vida. Eu tenho esse hábito com Deus há muitos anos, no meu secreto, fazer o mapa da minha vida. E uma amiga minha, uma vez, assim, que a gente tava fazendo uns exercícios proféticos, ela simplesmente me entregou uma profecia e falou assim: Olha, eu vi isso aqui. E ela começou a desenhar o mapa da minha vida. E ela me falou assim: Eu vi Deus sentado junto com você e ele desenhando a sua vida e você olhando onde que era o próximo lugar. Então, eu achei muito lindo, esse me marcou muito, porque é algo que eu faço com Deus no meu secreto e ele valoriza. Ele valoriza os meus desenhos, gente, Deus ele valoriza os menores detalhes da sua vida. Você tem que entender o tanto que ele te ama. Eu queria que você tenha uma revelação maior do amor dele por você, o tanto que ele te ama. Então, até um desenho que você faz com o Espírito Santo, ele valoriza, porque ele te ama tanto, ele te ama. Seja intencional em amar ele também. Seja intencional em ter intimidade. Seja intencional em ter relacionamento com ele. O próximo exercício profético que eu vou te passar vai exigir um pouco de fé, mas na verdade vai exigir mais atitude de você. É você abençoar um estranho. Isso vai aumentar a sua intimidade com o Espírito Santo demais, porque você vai acessar o Espírito Santo para ajudar alguém. E não precisa ser uma coisa super sobrenatural que você vai falar. Você pode simplesmente falar um versículo. Senhor, me dá uma palavra do Senhor para aquela pessoa, um colega de trabalho, alguém na rua, alguém da sua família, um amigo, alguém na academia, qualquer lugar. Seja intencional, de propósito. O Espírito Santo sempre dá, gente. Sempre. Se você quer entregar uma palavra, ele vai te dar. Então ele vai te dar um versículo, um texto, porque Deus ele ama essa pessoa. Então eu fico: Senhor, me dá uma palavra do Senhor para essa pessoa. Aí o Espírito Santo pode te lembrar de uma passagem bíblica, um versículo bíblico ou uma história da Bíblia. Então você pode chegar na pessoa ou alguém que você conhece, você pode chegar na pessoa e falar assim: Olha, tem uma história na Bíblia de uma mulher que ela ficou viúva. Eu tô contando o livro de Ruth, né? Aí que ela ficou viúva e ela foi morar com a sogra, entende? Aí você pode usar a Bíblia para abençoar essa pessoa. E se a pessoa conhece a Bíblia, você pode falar assim: olha, assim como Ruth teve um novo começo, eu sei que Deus vai te dar um novo começo. Tem esperança. Isso você tá abençoando muito a pessoa. Você não sabe às vezes que a pessoa tá passando,
mas você tá aumentando a sua intimidade com o Espírito Santo, porque você tá se voltando ao Espírito Santo para ver o que ele pensa sobre a pessoa, para amar aquela pessoa. Entende? Então, isso é um exercício, sim, para aumentar a sua intimidade com Deus. Fluir nos dons aumenta muito a nossa intimidade com Deus, mas eu vou fazer um vídeo específico só sobre os dons, até porque esse vídeo aqui já tá bem grande, né? Eu ainda tenho mais alguns exercícios para te passar. Um outro exercício que eu vou te passar é uma escrita profética. E você vai sentar com o Espírito Santo e você vai conversar com ele. E você vai falar assim: Deus, pode falar que eu vou escrever, eu tô aqui te ouvindo. E você começa a escrever o que vem no seu coração, você começa a escrever o que você sente, um pensamento, e começa a escrever. Gente, de longe, esse é o exercício que eu mais fiz a minha vida inteira. Tanto que hoje, o que eu mais fluo no profético é escrevendo, é escrita. Porque é o que eu mais treinei, é o que eu mais me dediquei a fazer. Sentar com Deus e escrever. Eu gosto muito, igual eu falei com vocês, quando eu faço a minha mini vigília, de ficar em silêncio e ouvir o Senhor falando comigo e começar a escrever o que Ele me fala. Porque depois eu quero me lembrar daquilo e começar a escrever as coisas que ele vai me falando. Aí ele vai me trazendo versículos, vai me trazendo textos. E eu escrevo, 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 tenho cadernos e cadernos. E eu comecei escrevendo como se fosse um diário. Eu também escrevo para Deus. Isso é um exercício que você pode fazer também, é escrever para ele. Além de escrever as coisas que ele te fala, é escrever para ele. Eu pensava assim, eu não vou escrever por escrever um diário, eu vou escrever para Deus. Então, todos os meus diários eu escrevia Oi Jesus e eu colocava um adjetivo de Jesus. E eu escrevia para Deus. Jesus já me falou que tudo que eu escrevi, ele guarda, e realmente ele guarda e considera porque ele leva em consideração, gente. Então, pode parecer algo tão simples, algo tão bobo, mas é algo que cura tanto a gente e é algo que aumenta a nossa intimidade com o Senhor. Escreve para ele as suas dores, as suas dificuldades, os seus traumas. Escreve para ele os seus sonhos. Ele se importa e ele ama ouvir. E é um exercício que vai te ajudar a aumentar a sua intimidade com ele, porque você vai estar escrevendo para ele, conversando com ele. Só que em vez de falando, você está escrevendo, né? Você também pode fazer um outro exercício que a gente já conversou muito em outros vídeos aqui, no vídeo de identidade. Você pode começar a escrever a sua identidade. Gente, saber a sua identidade é uma das coisas mais importantes da sua vida. E na minha opinião, também aquele vídeo é um dos mais importantes que você precisa ver. E sem a sua identidade firmada em Deus, sem você saber quem Deus é, sem você saber quem você é, você não vai conseguir fluir. Por isso que no começo eu já te falei que você precisa saber quem o Espírito Santo é para você se relacionar com ele e crescer em intimidade com ele. O último exercício que eu vou deixar dessa lista de exercícios aqui para você é para você começar a ser intencional no amor. Como assim? Fale palavras de amor e pense no amor. Porque se você quer aprofundar o relacionamento com a pessoa, você passa tempo com essa pessoa. Todos os exercícios aqui são para passar tempo e para se encher dele, se encher da Bíblia, pensar nele, meditar nele. Mas esse exercício é demonstrar amor. Além de demonstrar amor amando as pessoas, demonstra o seu amor de forma intencional para o Espírito Santo. Começa a falar: Eu te amo, eu te amo, você é lindo, eu preciso do Senhor, o Senhor é bem-vindo. Começa a demonstrar o seu afeto, demonstrar o seu amor. A linguagem de amor de Jesus é obediência. Então, quem ama ele obedece os mandamentos. Mas quando você começa a admirar e amar e considerar e desejar, você não vai querer ferir o coração dele. Você não vai querer desobedecer. Eu luto contra o pecado e eu não quero pecar. Não é porque as pessoas vão falar de mim, ai, nossa, você pecou, você não é bozona, você não é santo. Não, tô nem aí. Eu luto contra o pecado na minha vida e eu luto todos os dias e eu escolho viver em santidade, eu escolho guardar os meus olhos de ver coisas que eu não devo, que não vai me fazer bem. Eu escolho guardar os meus ouvidos, eu escolho guardar a minha boca, porque eu amo o Espírito Santo. Gente, às vezes eu vou fazer alguma coisa assim e eu percebo que eu desobedeci o Espírito Santo, que eu entristeci, eu peço perdão. E o Senhor sabe, eu volto meu coração tão arrependida. Não é, ai, as pessoas souberam ou não que eu errei ou não. Não importa, é Espírito Santo. Eu te amo tanto. Você é o amor da minha vida. Você é o meu melhor amigo. Me perdoa. Eu vou te contar um exemplo desses, assim. O que aconteceu, pra você entender. A minha irmã, ela tinha perdido a carteira dela. A gente fez um jejum e a carteira dela sumiu. Sumiu, 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 que ela não sabia onde estava a carteira dela. De jeito nenhum. Ela passou um dia inteiro, assim, 2 dias procurando a carteira dela. Aí eu falei com ela assim: vamos orar, que o Espírito Santo vai me dar uma palavra de conhecimento de onde está sua carteira. Aí ela falou: vamos. Aí eu tava sentada aqui, eu orei, eu declarei, orei com ela que ela ia achar a carteira. E eu sentei aqui e na minha mente, gente,
veio a imagem, eu vi na minha imaginação o estrado da cama. Sabe essas camas que tem estrado de madeira e tem um colchão? E na minha mente eu vi a carteira dela no estrado da cama, debaixo do colchão. Só que na hora eu fiquei assim com um pouco de receio de falar isso pra minha irmã. Eu não sei porque eu pensei assim, ai, nossa, ela vai achar que eu tô louca, né? Eu pensei assim, não, imagina, minha irmã, ela vai achar que eu tô delirando, eu, errado, ela vai achar que eu tô delirando, que como é que a carteira dela sumiu, foi parar debaixo do colchão e entre o estrado da cama, é impossível, ninguém colocou a carteira lá. Só que na oração, eu tava muito cheia de fé e eu falei assim, você vai achar essa carteira hoje até meia-noite. Escreve o que eu tô dizendo, eu declaro, eu tenho certeza, eu tenho fé. E a Bíblia fala que é feito conforme a nossa fé. E eu falei pra ela, você vai achar essa carteira hoje até meia-noite, eu tenho certeza. Eu tenho muita fé, eu tinha certeza absoluta. Só que quando o Espírito Santo me deu essa imagem, eu achei que era algo da minha cabeça, tipo, que era impossível aquela carteira estar lá. E eu fiquei com vergonha de falar pra minha irmã, não sei porque na hora eu senti isso e não falei nada. Aí eu tava aqui no meu apartamento, 11h30. Eu tava no meu tempo com Deus, orando, conversando com Jesus. A minha irmã me liga e eu pensei que aconteceu alguma coisa. E ela me falou assim: achei minha carteira. Quando ela me falou isso, eu perguntei onde tava. Aí ela falou assim: você não vai acreditar. Aí eu falei pra ela: eu sei onde tava. Tava no estrado da cama entre o colchão. Quando eu falei isso, ela falou assim: como é que você sabia que a carteira tava lá? Aí eu falei pra ela: o Espírito Santo me mostrou. Eu não sei se ela ficou mais revoltada que eu não acreditei no Espírito Santo ou que eu não contei pra ela, porque ela passou o dia inteiro procurando aquela carteira. A gente não sabe como a carteira foi parar lá, mas ela tava arrumando o guarda-roupa, aí do nada tinha, não me lembro se era uma caneta, alguma coisa assim, na cama dela, que caiu pra debaixo da cama sozinho, caiu. E ela foi se abaixar pra pegar debaixo da cama e ela virou o rosto. Quando ela virou o rosto e foi pra pegar, ela viu a carteira entre o estrado da cama e o colchão, entende? Ela viu a carteira lá. E ela já ligou pra gente, super feliz que achou. Meio-dia, quando a gente orou, eu tinha visto isso na minha mente. O Espírito Santo tinha me mostrado onde estava. Só que eu endureci meu coração, porque eu fiquei pensando, ah, eu tô viajando, não tá lá, ela vai achar que eu tô louca. E a minha irmã me falou uma coisa que entrou muito fundo. Ela falou assim, Giovana, você sabe que eu sempre te ouço, e você sabe que eu acredito no que você fala. Só que o Espírito Santo falou pra você e você escolheu não acreditar. Você tem que escolher acreditar ou não. Quando a minha irmã me chamou a atenção, gente, isso entrou tão fundo que na hora eu entrei em arrependimento, doeu tão fundo que eu ajoelhei e eu comecei a sentir no meu coração de verdade assim, Espírito Santo, me perdoa. Eu te ignorei, eu te entristeci. O Senhor me mostra as coisas e eu ainda ouvi a dúvida, eu escolhi não acreditar. Eu tô te contando isso, eu nem ia contar, não tava no meu roteiro. Veio aqui agora pra te contar, porque pra você ver que tá todo mundo aprendendo, que a gente está crescendo e que a gente se arrepende, entende? Eu me arrependi de coração. E eu falei assim, Espírito Santo, eu decido acreditar no Senhor, eu decido dar um passo de fé. Fé é você tomar o risco, é você acreditar que Ele sabe. E, gente, alegra muito a Deus você, Senhor, eu vou tomar esse passo de fé aqui, eu vou acreditar no Senhor, que o Senhor tá me falando no meu coração, que eu sei que é o Senhor. Ele vai falar assim, nossa, minha filha quer me obedecer, sabe? Nossa, meu filho quer me obedecer. Eu pedi perdão de coração e eu me arrependi muito. E eu decidi sempre acreditar quando o Espírito Santo me fala e dar o passo de fé, sabe? Nem que seja, Deus, eu vou gravar esse vídeo aqui e ficou enorme, mas eu vou editar e vou soltar pro Senhor e vou dar o passo de fé e vou acreditar. Eu não tô mais brigando com ele pra fazer do meu jeito. E eu te contei essa história de arrependimento porque o primeiro passo pra gente ouvir o Espírito Santo é se arrepender das vezes que a gente ignorou ele e da nossa incredulidade, se arrepender da dureza do nosso coração. Porque às vezes a gente tá sendo muito insensível, tá sendo duro, tá tratando ele mal, tá ignorando. E eu vou orar para que você possa se arrepender, que você possa reconhecer e você possa entrar nessa jornada de intimidade com ele. Porque Deus ele não joga nada na nossa cara. Quem faz o papel de ficar jogando e trazendo culpa é o diabo, é o acusador. Entendeu? Jesus é o nosso advogado. E o Espírito Santo ele é lindo, ele perdoa a gente. Então, se você passou a sua vida ignorando ele, não reconhecia, ou se você estava em pecado, estava entristecendo o Espírito Santo, e você realmente se arrepender, gente, ele está ansiando, ele está com muita vontade, com muita gana, com muito desejo de ter intimidade com você. Muita, muita. Esses exercícios que eu passei aqui não são só esses que existem, mas esses são os que eu fiz, coisas assim que eu faço com intencionalidade para voltar minha mente e meu coração para o Senhor. Porque o segredo é
tempo com Deus e tempo com a Bíblia. Aí, como você vai passar tempo com Deus e tempo com a Bíblia? Entendeu? N formas, você escolhe. O importante é você passar tempo com o Senhor, para você ter esse relacionamento com Ele e ter essa revelação de quem Ele é. Cada pessoa tem o seu jeitinho, cada pessoa é única. Então, cada pessoa tem o seu jeitinho com Deus. E isso que é a beleza da sua singularidade, que você é uma pessoa única, porque Deus, Ele ama o seu jeitinho único com Ele ama o seu relacionamento único com Ele ama o jeito que você faz as coisas com Ele, os seus segredinhos com Ele, essas coisinhas assim que a gente faz com Deus que a gente acha que não é nada. Ele ama. Eu vou orar por você agora. Espírito Santo, querido, que o Senhor, Pai, abra os olhos dessa pessoa agora nesse momento. Em nome de Jesus eu peço que essa pessoa possa se arrepender das vezes que te ignorou, Espírito Santo. A gente entra em arrependimento agora das vezes que a gente te entristeceu, te magoou. Que essa pessoa agora, Pai, também possa ser livre da culpa e da condenação do inimigo, do acusador. Eu peço nesse momento que o Senhor traga cada vez mais consciência da sua presença, consciência da sua vontade, mais clareza. Eu oro agora também em nome de Jesus, que tudo que possa estar entupindo o seu ouvido espiritual de perceber Deus saia em nome de Jesus. Que todas as palavras que você lança caiam em nome de Jesus por terra agora, em nome de Jesus. Que você não fale mais, que você não consegue ouvir a Deus. Que você não fale que você não consegue ter intimidade com Deus, porque todas as vezes que você fala isso, você está criando uma barreira entre você e Deus. Então, agora, em nome de Jesus, a gente retira do mundo espiritual essas palavras que você lançou. A gente retira agora, desliga isso do mundo espiritual. Essas palavras que você lançou contra o seu relacionamento com o Espírito Santo, que estavam entupindo seus ouvidos. E agora, Pai, a gente ora também pedindo perdão por todas as vezes que a gente coloca outras coisas em primeiro lugar na nossa vida e não o Senhor. Perdão por outras coisas que a gente busca amar mais do que o Senhor. E que você possa se arrepender de coração, que você se arrependa e que você não se sinta culpado nem condenado, mas que você entenda que o arrependimento é um novo começo. Então, a partir de agora, que você tenha um novo começo no seu relacionamento com o Espírito Santo. Que a partir de agora você possa ser intencional e de propósito, tirar tempo com o Senhor, tirar tempo com a palavra, que você possa ter entendimento da Bíblia, que você possa buscar o Senhor de coração e crescer na sua intimidade com o Espírito Santo. E que a partir de agora você também possa exercitar os seus sentidos espirituais e exercitar a sua fé. Que você possa caminhar na fé e aumentando a sua fé para obedecer cada vez mais e obedecer coisas cada vez maiores. E que você possa vencer todos os obstáculos com o Senhor. E que você possa manter na sua mente todos os dias que o Espírito Santo está com você. Você possa reconhecer a companhia dele, que você possa ser completamente guiado por ele o dia inteiro e que você sinta o Espírito Santo com você sinta a alegria do Espírito Santo, você sinta o prazer dele agora em nome de Jesus. Eu oro para que todo coração de pedra seja transformado por um coração de carne, em nome de Jesus, que seu coração seja purificado e que você receba a capacidade do Espírito Santo, a capacidade do Senhor, o poder do Senhor que te capacita para vencer todo o pecado. Que você seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que você seja cheio até transbordar. E que você seja uma pessoa que transborda para outras pessoas. E que à medida que você se enche do Espírito Santo, você vai vencendo as barreiras na sua vida que te impediam de fluir. Que você vença essas mentiras na sua mente, essas cadeias. E que sua identidade no Senhor seja fortalecida. Em nome de Jesus, que você possa fluir cada vez mais e mais no Senhor. E que você possa investir nesse relacionamento e sentir amor pelo Espírito Santo. E sentir amor e prazer, e ter prazer na companhia do Senhor. E viver com Ele todos os dias, reconhecendo Ele aqui. Em nome de Jesus, minha oração pra você. Amém! Que você sinta essa alegria do Espírito Santo. Gente, de coração, eu tô sentindo tanto amor e tanta alegria. Porque a presença do Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa maravilhosa. Esses vídeos, assim, da série do Espírito Santo, eu sei que eles estão ficando grandes, mas é porque isso realmente dá um livro. E eu tento ainda resumir o máximo que eu consigo, mas de uma forma que não deixe nada de fora, assim, pra você poder aplicar na sua vida na prática. Então, que te abençoe muito. Ó, eu quero indicar pra você aqui um livro também, que eu já indiquei, mas eu vou indicar novamente esse livro aqui. Eu aprendi muito, gente, muito sobre o Espírito Santo com o meu pastor Abe Uber, lá da Paz Church, São Paulo. Ele tem um livro, mas também tem uma série de vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição também. A minha Bíblia que eu tô lendo, que muita gente me pergunta, essa versão da Bíblia também, eu vou deixar linkada pra vocês aqui, é a versão amplificada que eu tô lendo agora. Avisos dados. Eu quero muito te dizer que eu estou amando saber como que vocês têm crescido, que você tem crescido no Espírito Santo, tem crescido no Senhor aqui no canal.
Eu fico muito feliz que você tá aqui. O Espírito Santo te trouxe aqui. Muita gente fala que apareceu aqui do nada. Você não veio do nada, foi Deus que te trouxe. Então é isso. Se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal. Deixa seu gostei. Compartilha esse vídeo pra ajudar alguém. E a gente se vê no próximo. Um grande beijo. Tchau.